Olá, alunos do curso de Pedagogia Cristã. Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouco mais da pedagogia e didática cristã. O objetivo é de nós compartilharmos uma matéria extremamente importante quando se diz a respeito de pedagogia. Diante disso, o professor ele precisa de ter um conhecimento do estilo de aprendizagem de cada um dos seus alunos. Por que o professor precisa saber disso? É a partir desta informação de quais os estilos de aprendizagem que o professor estará apto para poder planejar bem a sua aula, ter um bom plano de aula, recursos a serem utilizados, de maneira que os nossos alunos tenham o maior proveito dentro das nossas atividades propostas. E é com isso que eu te convido para acompanhar agora Estilos de Aprendizagem comigo, Adriel Jackson. Para tanto, uma breve conversa sobre educação. Nós já versamos aí tanto a respeito das bases da educação, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Essas são as 4 bases definidas pela Unesco em 1999. Dentro desta conversa sobre educação, a pedagogia cristã, ela também traz as mesmas bases, né? O meu aluno, ele precisa, dentro desses 4 pilares, desenvolver o seu conhecimento. Mas, voltando à nossa conversa sobre educação, eu gostaria de trazer aqui um pensamento de Gabriel Chalita, de 2004, que diz assim: falar sobre educação é expressar sobre a única alternativa política e social para que este país encontre a dimensão de sua grandeza e para que o povo que aqui vive encontre dignidade. Esse é o nosso desafio quando falamos a respeito de educação. Antônio Gilberto, saudoso pastor em memória, ele diz a respeito do mesmo tema: podemos aprender sem professor, mas jamais podemos ensinar sem aluno. Então, observe que, se fôssemos definir em graus de importância, o aluno é muito mais importante nesta relação do que o professor, porque posso aprender como autodidata, posso aprender em videoaulas, posso aprender lendo bons materiais, mas eu não posso ensinar sem os meus alunos. Então, o professor ele tem que se desdobrar em conhecer os seus alunos. O estilo de aprendizagem, ele me traz ferramentas para conhecer o meu aluno. Dentro dessa conjectura, eu passo a entender que os meus alunos iniciam o aprendizado com aquilo que conhecem, interessam ou necessitam. Então, eu na sala de aula, eu preciso saber o que o meu aluno conhece. Eu preciso ter ciência daquilo que o meu aluno necessita. E, de repente, se o meu conteúdo não tem bases naquilo que ele conhece ou daquilo que ele entende como necessário, eu preciso despertar-lhe a curiosidade e o interesse para a aula que será proposta. É necessário nós contextualizarmos aquilo que eu irei ministrar em sala de aula com a história de nossos alunos. Eu chamo isso de ganchos, pequenos ganchos de memória. É eu ativar na memória do meu aluno algo que todas as vezes que ele ouvir aquela palavra, ele vai se lembrar da aula que ele desfrutou. Todas as vezes que ele deparar com uma determinada situação doméstica ou em seu trabalho, isso vai lhe provocar um gatilho de memória relacionando ao conceito aprendido na sala de aula. Para ensinar de acordo com os estilos de aprendizagem, é saber que assim eu estou ganhando o meu aluno. O ensino de aprendizagem é o meio pelo qual a pessoa vê ou percebe as ideias e a transforma e leva para a prática. Lembra? O conceito de aprendizagem é quando o meu aluno transforma e leva para a prática. Então, o estilo de aprendizagem é a ferramenta, o instrumento
pelo qual o meu aluno vai ver, perceber as ideias e transformar, levando para a prática, tendo assim o efeito completo do ensino, resultando em aprendizagem para o meu aluno. O estilo de cada pessoa, ele contém as chaves necessárias para desenvolver habilidades naturais do mais alto nível. Os 4 estilos de aprendizagem que eu tenho se chama interativo, analítico, pragmático e dinâmico. São 4 os estilos. Interativo, eu tenho um estilo pragmático, eu tenho um estilo analítico e eu tenho dinâmico. Esses 4 estilos, eles respondem a 3 perguntas: necessidade, palavra-chave e pergunta-chave. Vejamos isso no quadro que está proposto em nosso slide. O interativo, qual é a sua necessidade? Compartilhar a experiência. É o meu aluno que ele sempre tem uma história para contar. É o meu aluno que ele sempre tem um testemunho para contribuir naquilo que nós estamos ministrando. Porque a necessidade dele para desenvolver a sua aprendizagem é compartilhando as suas experiências. A pergunta-chave para esse perfil de aluno interativo é: por que eu preciso saber disso? E a palavra-chave é significado. Qual é o significado? Esses são aqueles alunos que gostam de saber a palavra-chave, o significado, a raiz, o significado etimológico da palavra, a raiz da palavra. Se você levar essas respostas, você ganha este aluno na sala de aula. Eu também tenho o perfil do aluno analítico. O analítico é aquele que diz assim: a sua necessidade, eu preciso aprender algo novo. Se eu estiver na sala de aula, se eu estiver em um ambiente de aprendizagem e esse ambiente não se mostrar como uma proposta de algo novo para a minha aquisição de aprendizado, por que eu estou aqui? Vou embora. Podia estar dormindo, podia estar descansando. Então a necessidade dele é sempre aprender algo novo. A pergunta-chave para o analítico é: o que eu preciso saber? Nós vamos estudar hoje, nós temos 4 objetivos. Beleza, desses 4 objetivos, o que eu preciso saber? O que agrega à minha vida? É uma pergunta que o analítico se faz. E a palavra-chave, então, para o analítico é conteúdo. Quer ver um exemplo bacana? Normalmente, esse perfil de aluno analítico é aquele que gosta da aula que o professor utiliza, do quadro, que o professor escreve, que o professor faça ele ler o livro-texto, a apostila, a revista. Ele quer conteúdo. Se de repente o professor der uma aula apenas expositiva, apenas conversando em uma roda de conversa, é muito provável que o perfil do aluno analítico vai pensar assim: esse professor está sem conteúdo, hein? Ele está enrolando a aula. Se o professor trouxer de repente um vídeo para apresentar, não sei não se esse professor tem conteúdo. É por isso que ele está fazendo isso. Então, tem que estar atento, porque nós teremos também esse perfil de aluno dentro da sala de aula. Eu tenho ainda o pragmático. O pragmático é aquele que precisa ver para crer. Como é que esse conceito funciona? Na prática, como é que isso acontece? Ele gosta de ser empírico, experimentalista, ele precisa fazer na prática. A sua pergunta-chave, então, é: como isto funciona? A palavra-chave é experiência. Para esse aluno, você precisa levá-lo para o campo da prática para que desenvolva, de fato, uma aprendizagem. Eu ainda tenho o perfil do aluno dinâmico. Esse, sem dúvida, você sabe claramente quem é ele na sua sala de aula. O dinâmico, ele é criativo, ele usa criativamente tudo que aprendeu. Provavelmente o perfil de aluno dinâmico que está me assistindo agora, ele já está pensando: cara, eu gostaria já de colocar isso em prática, não vejo a hora de repetir essas palavras no ambiente onde eu tenho a minha influência, onde eu exerço uma liderança, uma capacitação. Eu vou usar esse conteúdo. Ele já está criando novas estratégias de reproduzir isso que está sendo assimilado agora mesmo. Não é verdade? Olha só, a pergunta-chave para ele é: no que isso pode transformar? Como eu posso transformar esse conhecimento? Como eu posso transformar esse conteúdo? Como eu posso levar isso para outras pessoas? A sua palavra-chave é aplicação. 4 perfis, 4 estilos de aprendizagem, 4 palavras-chave: significado,
conteúdo, experiência e aplicação. No meu plano de aula, eu tenho que ter essas 4 respostas para os estilos de aprendizagem dos meus alunos. Tenho que levar significado, eu tenho que levar conteúdo, eu tenho que levar experiência e eu tenho que levar aplicação. Agora, na sala de aula, principalmente na pedagogia cristã, como que você lida? Não tem como você montar uma sala apenas com alunos dinâmico, porque eu sou do perfil dinâmico. Eu não posso simplesmente montar uma sala de aula apenas com alunos de estilo pragmático, porque eu sou pragmático. Não, senhores. Os 4 estilos estarão na sala de aula. Um senta mais à frente, outro senta no fundão, um chega pontualmente no horário, o outro chega atrasado. E uma das estratégias para nós, professores que utilizamos da didática e pedagogia cristã, eu vou te dizer, meu amigo, o recurso se chama oração. Além do professor, é claro, preparar pedagogicamente a sua aula. Agora observe alguns pormenores do aprendiz interativo. Eu quero te trazer agora algumas coisas do perfil do aprendiz interativo. Vamos comigo? O interativo, ele gosta de visão panorâmica. Ele aprende ouvindo e compartilhando ideias. Eles respondem à pergunta por quê e por que não. Eles são um perfil sociável, amigável, sensível, têm empatia e eles têm um sentimento de pertencimento ao grupo. Meu grupo. Geralmente esse perfil interativo, ele anda em grupos. Eles gostam de ouvir e falar, gostam de estar em um ambiente colorido, em um ambiente barulhento, não são afeitos a leituras longas, memorizações. Trabalhar sozinho é castigo você dar uma atividade individual para o perfil interativo. Porém, são pessoas idealizadoras. Eles aprendem falando. Talvez você vai ter um grande desafio, porque esse aluno vai querer falar junto com você. E eles são amigos leais. Eu tenho ainda o perfil do aprendiz analítico. Vamos conhecer quem são os aprendizes analíticos? Vem comigo. Os analíticos, eles gostam de informações apresentadas de forma lógica e sequencial. Eles são metódicos, valorizam fatos, número, tudo que é teórico. São excelentes planejadores, eles gostam de objetivos, metas, valorizam pessoas talentosas e sábias. Eu posso dizer que o perfil do aluno analítico que está me ouvindo agora, ele está com a caneta na mão, anotando tudo. Eles gostam de ouvir e anotar. Preferem trabalhar sozinhos. Eles ainda gostam de ouvir professores que trazem informações. Preferem um ambiente silencioso para aprender, aprendem pela metodologia tradicional, gostam de aprender, gostam de ler para ter conceitos e princípios. E, é claro, eles gostam também de competição. Esse é o perfil do aluno que eu tenho na sala de aula, que nós chamamos de analítico. Agora nós vamos conhecer o perfil do aluno pragmático. Quem é esse meu aluno que tem um estilo pragmático? Vem comigo? Eles são cinéticos. É aquele que vê com a mão, gosta de tocar. Eles valorizam a ação. Como? Eles são realistas e gráficos, organizados, lidam com sequências lógicas, orientados para o alvo e encaram a habilidade como conhecimento. Esse nosso perfil do aluno pragmático, eles são excelentes para resolverem problemas. Eles veem o mundo em termos de ação, como posso fazer, como podemos fazer, como devemos realizar. Eles leem para obter informações práticas. Ele não vai pegar um livro e vai ler do começo ao final pelo prazer de ler, não. Ele vai procurar as partes práticas, ele vai no índice, ele vai ver o que é de interesse dele e ele vai direto no capítulo que ele se importa. Eles ensinam e aprendem com demonstrações. Esse é o nosso perfil do aluno pragmático. Agora vamos conhecer o perfil do aprendiz dinâmico. Vamos comigo?
Eles têm um perfil de liderança, têm atitudes e comportamentos experimental. Eles sempre vão testando até onde eles podem chegar com o professor na sala de aula. Eles são bem-humorados, requerem flexibilidade. Eles precisam ter um plano A, B, C, porque ele já está prevendo que se de repente não der certo, ele vai conseguir usar outros meios. São voltados para o futuro. Eles comunicam-se com grande habilidade. São imprevisíveis e dispostos a encarar mudanças. Valorizam a criatividade. Trabalham para fazer as coisas melhores ou diferentes. Esse é o nosso perfil de aluno dinâmico. E aí, senhores, eu brinco, inclusive, que há um quinto estilo de aprendizagem, que é um misto. De repente, você manifesta um pouquinho de cada um deles, ou 2 com mais intensidade, ou 3 com mais intensidade. Eu tenho ainda, dentro desta relação dos estilos de aprendizagem, as diferenças para o visual, auditivo e o táteis cinéticos. O que é o meu aluno visual? O visual, ele senta à frente, fecha os olhos para lembrar das coisas, sabe? Quando ele quer lembrar de alguma coisa, ele fala, peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Porque ele está visualizando a cena, ele está voltando àquele cenário. Eles se beneficiam de cores, ilustrações e ver o que estão aprendendo. Agora, o meu aluno auditivo, eles leem ou falam em voz alta para recordar informações. Geralmente, esse aluno ele senta no lugar onde ele consegue ouvir melhor e provavelmente ele ainda inclina os ouvidos para estar bem atento para aquilo que será dito. O meu aluno ainda auditivo, ele prefere falar do que escrever e gosta de discutir com os colegas o seu aprendizado. Aí eu tenho ainda dentro desse perfil os táteis cinéticos. Esses aprendem melhor tocando, fazendo. Precisam ser ativos, fazer pausas mais frequentes e, eu sou suspeito em falar, eles usam a mão e justificam o tempo todo quando estão falando ou ensinando. Agora vamos lá. Eu tenho um método para cada um desses estilos. Agora vamos lá. Eu tenho métodos para cada um dos estilos. Os métodos, eles sempre darão estrutura do currículo e não o contrário. O currículo não dá estrutura, não dá suporte, refazendo. Eu tenho métodos para cada um dos estilos. E lembrando que quando falamos em métodos, os métodos dão suporte para a estrutura do currículo. Não o currículo deva dar suporte ao meu método. Isso significa que para cada currículo eu tenho que adequar as metodologias, ou seja, as ferramentas que eu irei aplicar para ministrar a minha aula. Observe só, dentro do interativo, o meu aluno interativo, por exemplo, o método, ele é auditivo, eu vou ter que usar perguntas, leitura em dupla. Para o visual eu preciso mostrar e dizer, eu preciso observação de figura. Para o tátil cinético, o recurso que eu vou usar é representar a cena. Eu vou usar mais um exemplo, o pragmático. O pragmático eu tenho que trabalhar com auditivo e ilustrações. Eu tenho que trazer no visual folha de tarefa. Para o tátil cinético, fazer gráficos, levar comida como instrumento de aprendizagem. Essas são as diferenças quando falamos em métodos. E Jesus, ele teve uma metodologia muito própria para o seu ensino. Olha só, o exemplo do Mestre Jesus. Mateus capítulo 5:1, Jesus ensinava no monte como um método para alcançar, é claro, as pessoas e projetar a sua voz. Ele ensinava nas sinagogas, conforme Lucas 4:16. Ele aplicava ilustrações de coisas simples, de fácil entendimento, para fundamentar grandes lições.
Jesus usou, por exemplo, a natureza. João 15:5, ele usou a videira verdadeira, ele usou o fruto da vide. O Senhor Jesus usou condimento, quando ele aplica em Mateus 5:13 o conceito de sal, onde nós somos o sal da terra. Ele aplicou ainda o conceito da necessidade básica do homem, quando em João 4:14 ele traz a água que eu lhe der, de maneira alguma tornará a ter sede. Falando de fontes de água viva, o Senhor Jesus usou ainda o alimento, o pão. João 6:48, ele se apresenta como o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. O Senhor Jesus usou como método um objeto. João 10:9, ele usa um objeto chamado porta, dizendo, eu sou a porta. O Senhor Jesus usou ainda como método a figura de um animal. João 10:11, quando ele diz das ovelhas que entrarão pela porta e encontrarão pastagem, encontrarão alimento. O Senhor Jesus usou sempre figuras simples para trazer grandes demonstrações, para trazer grandes aprendizados para os seus discípulos. Antônio Gilberto da Silva, em 2014, no seu material, no seu manual reeditado, Manual da Escola Bíblica Dominical, na página 190, ele diz o seguinte: aprende-se 20% do que se ouve, aprende-se 30% do que se vê, aprende-se 70% do que examina, aprende 90% do que se faz ou participa em grupo e aprende 90% do que se fala. Então, a grande máxima que nós temos na frase de Antônio Gilberto é: o que eu ouço, esqueço. O que vejo, lembro. E o que eu faço, eu aprendo. Então, eu preciso usar todos os métodos para esses perfis de aluno que necessitam do conteúdo, que necessita da prática, da experiência e da aplicação. Eu gostaria de encerrar mais esta videoaula deixando para você a recomendação. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se em nosso canal e acompanhe as próximas aulas. Deus abençoe.